Pessoal, muito bom dia. Eu queria apresentar para vocês hoje um caso muito marcante na nossa história, na minha história pessoal, do Dr. Fábio Segal, e também da nossa clínica. Eu vou mostrar para vocês, vou conversar um pouco com um paciente nosso, que é o Márcio Aurélio. O Márcio ele chegou para a gente, há alguns anos atrás, com um quadro de dor muito intensa e crônica. A dor crônica, nós sabemos que é um mal que atinge uma grande parcela da população, que tem diversas causas, motivos diferentes como justificativa para aquele quadro. Muitas das vezes a dor crônica ela vem acompanhada de outras doenças e a gente tem que tentar lançar mão de medidas tanto de tratamento, medidas efetivas, às vezes cirúrgicas, como também medidas preventivas daquele quadro de dor. O Márcio foi um caso que marcou muito a gente, por quê? O paciente que chega para a gente com uma dor tão intensa como era o caso dele, já chega com uma história pessoal, familiar, profissional também toda alterada. E aí a gente tem que entender esse contexto geral da dor para que a gente possa lançar mão de todas as alternativas de tratamento que a gente tem. No caso do Márcio, brevemente eu vou explicar para vocês. Nós precisamos fazer uma cirurgia na coluna cervical para um tratamento de hérnia de disco que ele tinha. Depois, a gente fez uma cirurgia na coluna lombar para uma outra hérnia de disco que ele também tinha. E depois a gente teve que fazer uma nova cirurgia na coluna lombar. O que ele ganhou ao longo desse tempo? Algum controle da dor, mas não todo. Aqueles pontos das hérnias que comprimiam os nervos, a gente conseguiu controlar com as cirurgias. Mas aquela parte da dor, que era uma dor central, que atingia o cérebro dele e mudava a percepção dele da dor em relação a todos os estímulos que ele poderia ter, esse a gente não conseguiu ajustar. E agora, o que fazer? O paciente está super tenso, com desequilíbrio emocional, com uma vida toda bagunçada, pessoalmente, familiar, como eu falei para vocês, e a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar, não pode deixar dessa forma. Daí, hoje, nós temos tecnologias muito grandes, muito avançadas para o tratamento desse tipo de dor, a dor crônica, a dor central. Essa que muda a percepção e a função do cérebro com relação aos estímulos dolorosos. A gente usou no Márcio uma técnica menos invasiva, uma técnica simples, mas para o implante, para a colocação de um eletrodo medular. E junto com esse eletrodo vai um gerador de energia. Esse gerador vai estimular o eletrodo a liberar estímulos elétricos sobre aquela área da medula. Esses estímulos elétricos na medula vão competir com o estímulo da dor na região cerebral. Essa tecnologia a gente consegue, de uma maneira simples, cirúrgica, programar áreas específicas do sistema nervoso central do paciente para receber aqueles estímulos e controlar a dor. No caso dele, a gente realizou o implante desse gerador na região da coluna torácica e depois a gente foi para o controle, para o entendimento tecnológico ali, aonde que estava a dor dele. Hoje, eu vou contar um pouquinho da história deles para vocês e dividir com vocês a experiência dele, do paciente. Depois a gente vai falar um pouco da técnica em si, mas agora nós vamos perguntar algumas coisas para o Márcio, vamos deixar ele à vontade para falar o que ele quiser falar, para contar para vocês o que ele passou e como ele está hoje. Eu, quando te procurei, né, eu estava com uma dor gigantesca e foi através de muita indicação, que eu perguntei, estava meio perdido, não conseguia achar um médico que resolvesse meu problema da coluna. Cheguei com umas dores terríveis, era uma coisa absurda de dor, não conseguia mais fazer nada, não conseguia ter uma vida normal. Cheguei ao ponto da loucura, porque a dor me levou ao extremo total, porque não tinha controle mais para aquela situação. Aí foi quando a gente fez a primeira cirurgia, a cervical, fomos para a lombar e operamos de novo a lombar. E começaram as dores nas pernas, que não passavam de forma alguma, e eu estava meio perdido, sem saber o que fazer. Foi quando você comentou comigo sobre o aparelho neuroestimulador. A princípio eu fiquei receoso, não vou mentir não, fiquei preocupado,
mas eu me sentia seguro a nível do meu médico, né? Me passava muita segurança. Então essa segurança, através de... Também já te conhecia melhor, já tinha um tempo de convivência. E foi quando você me falou que era o passo que a gente poderia tentar fazer para me dar uma qualidade de vida, tá? Foi quando a gente decidiu fazer, a gente colocou, fez a cirurgia, e da cirurgia para cá, vamos lá, eu já não tinha 20% de qualidade de vida, eu acho. Hoje eu tenho 95%. Sinto as dores que eu sinto, tipo uma posição na cama, deitei mal, forcei subir numa escada. Então eu tô tendo a qualidade que eu não tinha antes com o aparelho. Após a cirurgia, ela me deu uma qualidade extrema que eu já não esperava mais. Pessoal, olha só alguns pontos importantes que o Márcio colocou aqui. Primeiro, o que a dor dele gerava na vida emocional dele. O cara falou que chegou ao ponto da loucura por causa da intensidade da dor. Então, olha como que a dor consegue atingir grandes áreas, né, ou outras áreas do ser humano. Não só a parte física, mas também a parte emocional. Segundo ponto, é um caso delicado o caso do Márcio, assim como diversos outros pacientes que a gente tem por aí. Por quê? São casos que às vezes precisam realizar múltiplas cirurgias. Além da dor crônica geral, ele tinha também uma hérnia de disco na coluna cervical que causava uma compressão na medula, no nervo, que gerava sintomas específicos daquilo. Por isso ele teve que operar. Na lombar, mesma coisa. E aí entra uma dificuldade técnica do cirurgião. Como que você vai operar uma doença específica, no caso de uma hérnia de disco, num paciente que tem uma dor crônica inespecífica, que atinge todo o sistema nervoso? Isso eu acho que é muito importante, acho que o Márcio pode dividir isso com a gente também, desse relacionamento médico-paciente, das orientações que ele recebeu antes da cirurgia, da expectativa de resultados pós-cirúrgicos, mas isso discutidos antes da cirurgia. Então, de coração, Márcio, fala pra gente como que foi essa abordagem, não só minha, mas também de toda a nossa equipe, dos anestesistas, nesse entendimento de todas as cirurgias que você foi passando ao longo dos anos. Quando vocês me passaram, o receio existiu, mas eu já tinha segurança na equipe, tá? Já me sentia seguro, já conhecia, já estava tranquilo para ouvir e receber aquilo de uma forma mais natural. Sim. Já passou, vem a primeira sensação, e o medo, eu acho que dá em todo mundo, mas quando você se sente seguro total com a equipe, aquele medo já vai ficando de lado e você opta em fazer. Foi quando a gente pegou e chegou, não, vamos fazer. Ótimo. Decidiu fazer e tá dando certo. Ele tem 6 meses de cirurgia. Para um cara que sentia dor ao longo de anos, acho que as primeiras cirurgias, uns 2 anos, talvez. Foi. Né? Fora os outros anos que ele sofreu com aquelas dores. Para em 6 meses a gente conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente, como ele relata hoje, é algo assim, para nós, para nossa equipe, para mim como cirurgião, extremamente gratificante. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora dos implantes que a gente usou nele. E vou mostrar para ele também, porque eu acho que vai ser surpresa para ele. Você sabe, Márcio, como é que é esse sistema? Não, que foi só senti após a cirurgia, então, mas não tinha visto. Esse aqui é o gerador, certo? Desculpa, esse aqui é o estimulador, é o neuroestimulador. É o implante que fica lá na sua medula, na região da coluna torácica. É o que emite o choque. É o que emite o choque através desses eletrodos que tem aqui. Uhum. Existem eletrodos de diversas especificações, tanto com o número de eletrodos aqui diferente, sabe? Uns pouquinhos menos, uns pouquinhos mais, dependendo do objetivo que você tem na cirurgia. Esse aqui é o gerador. Nesse caso seu, a gente usou um gerador Proclaim, da empresa Abbott. Hoje, a gente sabe que é uma tecnologia muito recente, avançada. Para eles chegarem nisso aqui, são estudos e estudos, são comprovações, são casos, testes realizados
para a gente conseguir implantar isso aqui hoje com Então, segurança. no caso, são os dois que ficam aqui, a bateria e o... Essa bateria a gente dá o nome de gerador e esse implante do estimulador que vai ficar lá na sua medula. Isso aqui vai gerar os estímulos que vão ser emitidos aqui, recebidos pela sua medula e enviados para o seu cérebro e a gente controla a dor. Lá quando você voltou para fazer com a gente a programação do aparelho, você viu no tablet do técnico que tinha esse eletrodo desenhado lá, com diversos pontinhos. Então, no controlador, a gente consegue programar cada área da medula que a gente quer trabalhar de acordo com a sua necessidade. Então, se a sua dor é mais a perna direita, mais a perna esquerda, mais a lombar, mais a coxa, mais o pé, vai existir lá no programador um bonequinho e o gerador, e o implante. E a gente vai controlando cada polo desse aqui de acordo com uma localização da dor que vai aparecer lá. O bonequinho que aparece no aparelho que fica comigo. O bonequinho é você e os polos vão estar desenhados lá e a gente vai organizando isso de acordo com a sua necessidade. Então eu consigo, através da programação de qual desses polos vai funcionar, atingir a área específica da dor que você sente na perna. Entendi. Certo? Para que a gente consiga direcionar o tratamento ali. Esse implante, ele tem uma tecnologia diferente que se chama Burst, que é aquele choquinho que você falou que sente na perna. Ele é um estímulo baixo, que geralmente o paciente não sente, que a gente já deixa funcionando desde o primeiro dia da cirurgia, para que ele já vá estimulando ali o sistema nervoso e vá acostumando aquelas células ali. E eu achava que fosse ficar levando choque, que seria uma coisa incômoda, e não é, porque é até gostoso de sentir, porque eu deito, né, coloco na posição totalmente deitado, só para sentir e ver se está funcionando. Tem hora que eu paro, que eu até esqueço. Dia a dia corrido, você não lembra de ir lá e olhar o aparelho, porque ele continua funcionando. Então eu justamente fico inerte na cama para poder sentir o choquezinho, até gosto, e para ver se está tudo ok. E essa é uma dúvida interessante e muito comum dos pacientes que passam por esse tipo de cirurgia. Quando a gente fala que há um estímulo elétrico, o paciente fica com medo, fala, pô, doutor, eu vou sentir choque? E não é bem assim. Quando a gente vai, como que era desde o começo, para vocês entenderem, a gente realiza a cirurgia, são duas incisões pequenas, uma na região da coluna torácica e uma na região do flanco, na parte lombar baixa, para a colocação desses implantes. Então, na região da coluna torácica vai o implante e na região lombar baixa vai o gerador. Esse fiozinho, ele fica interno, por debaixo da pele, próximo à musculatura, e ele começa a funcionar de imediato. Com 15, 20 dias o paciente retorna para a gente avaliar a ferida operatória, os pontos, e aí sim a gente já faz a primeira programação, que vai ser igual o Márcio falou. A gente vai elevar um pouquinho a potência do aparelho para que o paciente sinta um choquinho leve na região da dor, para que a gente saiba que o estímulo está focado naquela região que necessita. Então, se o paciente tem uma dor específica na perna direita, a gente vai programar o aparelho para que ele funcione mais na perna direita. Aí a gente vai elevar a potência do aparelho para o paciente sentir o choquinho, a dormência na perna e falar para a gente, doutor, realmente, ó, o negócio está funcionando no lugar certo. Beleza. Aí agora a gente abaixa essa potência e deixa o aparelhinho funcionar por bastante tempo. Certo? Esse é o básico desse tipo de aparelho que a gente trouxe para vocês conhecerem hoje. Eu queria fazer mais uma pergunta, Márcio. Como que tem sido o seu dia a dia depois da cirurgia? Nós operamos no final de dezembro de 2024 e agora a gente está em maio, chegando em junho, 6, 7 meses de cirurgia. O que você acha que você tinha antes de operar? Ou como era o Márcio antes de operar? E como está sendo a vida do Márcio hoje, 6 meses depois? Eu não tinha uma vida normal mais. Era uma vida sofrida, era dor, uma coisa assim que me deixava totalmente estressado, irritado, tudo de ruim. E hoje eu tô tendo uma vida normal. Poder levantar, poder sair, poder fazer o que eu quero com qualidade de vida mesmo, aquela coisa assim. É o que eu falei, vamos lá, num parâmetro de 0 a 100, eu tô com 95% de qualidade de vida, tá? Depende do que eu também faço durante o dia. Vamos lá, eu
pulei uma escada errado. Eu vou à noite, eu vou sentir alguma coisa, mas dentro do que eu sentia, é zero. Quantos medicamentos esse tipo de paciente usa durante esse tratamento de dor crônica? E o que a gente consegue no pós-cirúrgico através do uso desses implantes? O Márcio ele era um paciente que tomava muitos medicamentos para dor. A gente tentava várias opções ali de medicamentos, às vezes antidepressivos, opioides fortes, são os medicamentos indicados. E com a cirurgia, com a ajuda do aparelho, a gente consegue diminuir a dose. A gente tomava metadona, né, 10 miligramas, só que era uma coisa assim, muito maior a dosagem, amitriptilina, pregabalina de 150. Hoje, entre outros, que eu não lembro dos nomes de todas, que eram tantas medicações, e eu já não tinha mais controle. Devido à dor que era tanta, eu já nem sabia mais, eu ficava meio perdido. Hoje eu estou tomando metadona de 12 em 12, pregabalina, que era de 150, eu tomo 75 miligramas, a amitriptilina a gente já conseguiu tirar, e já estamos estudando a possibilidade de diminuir o metadona e diminuir mais ainda a pregabalina. Então, se for parado hoje, considerando, está praticamente zero de medicação dentro do que eu tomava. Acho que eu tomava mais 8 medicações. Bastante. São 2 medicações hoje. O uso dessas medicações para dor crônica, ele faz dessa forma. São vários medicamentos diferentes, várias combinações. Só que o uso dessa grande quantidade de medicamento traz também outros problemas para o paciente. Problemas gástricos, problemas intestinais, problemas também de tolerância, de dependência. Então, quando a gente consegue reduzir não só o número dos remédios, mas a dose, a gente consegue também ter ganhos em outras áreas. Qualidade de vida, né? Melhora muito sua qualidade de vida. Outro ponto que eu queria dividir. O Márcio, ele é um paciente que tem outras comorbidades também. Ele tem um diagnóstico também de doença de Crohn, que é uma doença intestinal, uma doença autoimune, ou seja, ela responde muito ao estresse emocional do paciente. Mesmo que ele faça o tratamento adequado para a doença dele, o estado emocional vai influenciar no resultado de todas as terapias que ele tiver que fazer. Se ele tem uma dor exagerada, uma dor intensa, ele vai ter o emocional dele abalado. E aí o tratamento das outras coisas também vai ficar perdido, né? Então hoje, fala pra gente como é que você está fazendo esse controle, não só do Crohn, mas essa parte também do estresse, da emoção, como você está se sentindo, sua vida familiar, pessoal, amigos, trabalho, como que essa melhora da qualidade de vida, essa melhora das medicações, o que na prática você tem visto disso? Então, eu quando estava com a dor da coluna muito exacerbada, porque era realmente, eu não conseguia controlar mais o Crohn. Então juntava uma coisa na outra. As medicações do Crohn, medicações da coluna, onde me levou até momentos de desespero, e a coluna me levava mais desesperador ainda, porque, gente, sentir dor intensa nas pernas, na lombar e sem poder controlar era uma coisa que me deixava doido. E hoje não. Hoje, por exemplo, eu estou com a doença de Crohn ativa, estou em tratamento e estou conseguindo controlar de uma forma mais saudável. Não que não doa o Crohn. Existe a doença? Existe. Mas só de ter tratado a coluna, de eu estar com essa qualidade de vida, eu consigo dar conta de outras doenças que já existem para eu poder ter uma vida mais saudável. Márcio, para a gente fechar esse bate-papo rapidinho, de tudo que você passou, de todas as dificuldades que você já teve, a experiência que você teve ao longo desses anos que a gente está junto, o que você pode falar para um paciente hoje com dor crônica, polimedicado, beirando estados emocionais ruins? O que você sugere hoje que esse paciente faça? Qual a atitude que você teria para passar de experiência para um paciente semelhante a você antigamente? Para te procurarem hoje e falarem que pode fazer, doutor Fábio, a cirurgia, porque dá certo, deu resultado e está dando resultado. Eu falaria isso, eu não tenho muito assim, nem o que prolongar. Procura o doutor Fábio, ele é especialista nisso, ele está tratando isso, é um
Excelente profissional, me ajudou na minha vida, eu só tenho a agradecer, eu não tenho, então eu falaria para procurar e fazer.